Slim. Gente, essa aula já acabou. acaba 3 horas, é? 2h44. Que acaba? Não sei. Eu Acaba pensei 3 que... horas, De né? 3 horas que acaba. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver aqui. Ela acaba 3 horas, 3 horas. Temos 15 minutos ainda. É porque 3 começa do português. Não quero dormir. Estão gostando das aulas assim? Pô, pelo menos eu posso comer. Irmão. Tá ótimo Meu assim. Deus. Sempre que dá pra pessoa. O açaí tá chegando, então eu vou poder comer. Pode assistir aula deitado. Talvez eu poder assistir deitado. Já comi um açaí, que assistindo Olha, uma aula. É maravilhoso. maravilhosa. O ventilador fica só pra pessoa, a pessoa não fica calor. Fica com roupa. Até assim o celular é. Muito bem, Mirelle, muito bem. Então, gente, ó, 15 pessoas na sala. Eu vou começar, tá? Tá. Então, voltando. Deu pra entender isso aqui? Não ficou bem explicado esse slide, não foi? Pronto, ficou ótimo. Explicado. Certo? Então, é bem fácil isso, gente. Não é difícil, não. Então, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver o que é que já quer. Vamos lá, gente. É o seguinte. Então, elemento químico é outra característica dos átomos, né? Por quê, professor? Porque o elemento químico ele é um conjunto formado por átomos de um mesmo número atômico. Então, vários átomos de número atômico 1 são átomos de hidrogênio. Então, todo e qualquer átomo que tiver o mesmo número atômico, ele vai pertencer ao mesmo elemento químico. Tranquilo? Ó, cada elemento químico, ele corresponde a um número atômico Z que o identifica. Na representação de um elemento químico, devem ser indicados junto ao seu símbolo o seu número atômico e o seu número de massa. Então vejam, gente, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Aquela representação, essa daqui, que a gente viu, ó, essa representação aqui que a gente viu, tá vendo? Ela é quando o átomo ele vem assim nas questões de vestibulares e tudo mais, certo? Agora, na tabela periódica, quando a gente olha, ela vai estar dessa forma ou pode estar diferente. Então, a gente vai ver que toda tabela periódica, ela possui aqui, ó, tá vendo? Ó, essa estrutura e ela possui a legenda indicando o que é cada número desse, certo? Então, a gente, para entender, nem toda tabela periódica ela vai ser igual, certo? O que eu acho que deveria, todas serem padrões. Mas tem uma que o número atômico vem embaixo, vem do lado esquerdo, outra vem do lado direito, então vocês têm que ver isso. Por isso que tem a legenda, tá? Então, ó, na tabela, quando um número for representado, ele vai ter que ter o número atômico, o símbolo, certo? O nome do elemento, a massa do elemento, e algumas tabelas podem ter a distribuição eletrônica ou não.
A maioria não tem. Essa questão da distribuição eletrônica a gente vai aprender na próxima aula. E eu peço que vocês tenham bastante paciência, porque é bem complicado. Certo? Certo. Então, vamos para o próximo slide. Outra característica aqui dos átomos são os íons. O que são íons? São espécies químicas que apresentam um número de prótons diferente do número de elétrons. Olha, gente, eu falei a vocês que um átomo, para ter estabilidade eletrônica, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons. Se tem 20 prótons, tem 20 elétrons. Aí eu tenho um átomo de estabilidade eletrônica. Quando isso não acontece, eu vou ter o íon, tá? Então, os átomos, eles podem apresentar a capacidade de ganhar ou perder elétrons, formando um novo sistema eletricamente carregado, certo? Que são os íons. Então, por exemplo, se um átomo ele ganha 2 elétrons, esse átomo ele vai ser mais negativo ou mais positivo? Eu não entendi, não. Hã? Eu não entendi, Tem não. gente que não entendeu. Certo, eu vou perguntar novamente e peço que vocês respondam. Vejam só. Se um átomo ele ganha 2 elétrons, esse átomo ele tende a ficar mais positivo ou mais negativo? Eu acho negativo. Negativo. Por quê? Vejam, o elétron ele possui carga o quê? Negativa. Então, se esse átomo ele ganhou 2 elétrons a mais, então ele vai ter mais elétrons do que prótons. Concordam? Então, consequentemente, ele vai ficar com uma carga mais negativa. Tá? Outro exemplo. Se um átomo ele perde 2 elétrons agora, certo? Ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, mas agora ele perdeu 2 elétrons, então ele vai ficar mais positivo ou mais negativo? Positivo. Mais positivo, porque ele perdeu carga negativa, tá? Então, basicamente é assim, o átomo que ganha elétrons, ele vai ficar um íon negativo, e o átomo que perde elétrons, ele vai ficar um íon positivo. Tranquilo? Uhum. Então, vejam, o átomo positivo, eu posso chamar ele de cátion, e o íon negativo, eu vou chamar ele de ânion. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Íons positivos, formados quando um átomo perde um ou mais elétrons, resultando em um sistema eletricamente positivo, em que o número de prótons é maior que o de elétrons. E íons negativos são formados quando um átomo ganha um ou mais elétrons, resultando em um sistema eletricamente negativo, em que o número de prótons é menor que o número de elétrons. Entenderam bem, não foi? Eu entendi. Bom, tranquilo. Então, ó, eu vou representar, gente, o cálcio, os íons positivos ou negativos, dessa forma aqui que vocês estão vendo aqui em vermelho, ó, o cálcio, o sódio, o cloro, tá? Porque aqui tem 2 mais. Não sei. Não consegue entender? Veja, o cálcio é 2 mais, sabe por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. O sódio é mais, só um sinal ali positivo, porque ele só perdeu 1 elétron. Entenderam? O cloro ganha 1 elétron, por isso que ele tem um sinalzinho de menos ali. Então, a quantidade de ganho ou de perca vai vir acompanhado do sinal, tá? Então, quem ganha elétrons fica negativo e quem perde elétrons fica positivo. Tranquilo? Ô, professor, então no caso, quem ganha perde, é? Hã? Ela perguntou quem ganha, perde. Não. Quem ganha, ganha. Quem perde, perde. Meu Deus.
Mas é um pouco mais calma. Mas é um pouco complexo isso aqui. Entenda. Quem ganha fica com carga negativa. É isso E mesmo. quem perde fica com carga positiva. Carga. Por quê? Porque quem ganha elétrons, o elétron ele é de carga negativa. Então, se ele está ganhando mais elétrons, consequentemente, ele vai ficar mais negativo. Certo? E quem perde vai ficar mais positivo, porque ele vai ter maior número de prótons. Entendeu agora? Sim, sim. Todo mundo entendeu? Entendi. Pronto, Sim. vamos prosseguir. Entendi. Deixa eu ver só uma coisa. E semelhanças atômicas agora, gente. Vejam só isso aqui, como é interessante. Existem átomos que eles podem apresentar o mesmo número de prótons, podem apresentar o mesmo número de massa, podem apresentar o mesmo número de nêutrons ou o mesmo número de elétrons, tá? Então, átomos que apresentam o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons, nesse caso, eles são chamados de isótopos, certo? Isótopos. Átomos que apresentam o mesmo número de massa são chamados de isóbaros. Átomos que apresentam o mesmo... Quem é que nomeia esse treco? Hã? Quem é que nomeia esse treco? Que move o quê? Eu falei, quem é que nomeia esse treco? Quem nomeia, não sei. Quem descobriu? Foi só para descontrair, é só para descontrair. Prossiga com a aula, por favor. Então vamos lá. Isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. Isótonos, eles têm o mesmo número de nêutrons. E isoeletrônicos, eles têm o mesmo número de elétrons. Não é difícil não, gente. Vejam só. Isótopo, ele tem um P na palavra, não tem? Então você já identifica isótopo, tem esse P como número de nêutron. Isóbaro tem uma letra A na palavra. Então, você já identifica o número de massa. Então, isótonos tem um N na palavra. Então, você já identifica o nêutron aí. E isoeletrônicos, eletrônico vem de elétron, então, você vai entender também. Então, essa é a forma mais fácil que a gente tem de associar essas palavrinhas. Tranquilo? Certo. Então, vamos ver esse outro exemplo aqui. Vejam esse. Observe o esquema abaixo e, com base nessas informações, identifique o número de prótons, nêutrons, massa e elétrons do átomo X. Vejam só. Ele está dizendo aqui que A é isótopo de X. Certo? Então, temos aqui o elemento X, das superpoderosas. E ele diz que A é isótopo de X. Então, se A é isótopo de X, quer dizer que X tem o mesmo número de prótons de A. Então, quer dizer que X tem... Errei. Vamos para a massa. Eu errei aqui. Vejam só. Ele diz que X ele é isóbaro de B. Então, ele tem o mesmo número de massa de B. Então, se X tem o mesmo número de massa de B, ele tem quanto? 44, tá? Agora, os isótopos. X é isótopo de A. Então, se A tem 20 prótons, X também vai ter 20 prótons. Tranquilo? Tranquilo. Entenderam? Sim. Beleza. Sim. Então, veja. Se X tem 20 prótons... Então, consequentemente, se ele não é o íon, ele é estável. Então, se ele tem 20 prótons, quantos elétrons ele vai ter? 20. Tá? Faltou descobrir quem? O número de nêutrons. E para descobrir o número de nêutrons, a gente tem que fazer a formulazinha. Tá? Então, vai ficar, ó. A, P mais N, certo? Vai ficar 44, que é o número de massa de X, igual a 20, que é o número de prótons. Formou ali a equação e eu descubro
o número de nêutrons, que é 24. Tranquilo, gente? Sim. Dúvidas? Não. Pronto. Aqui tem um exercício para vocês. Muito simples. Esse exercício e esse slide já está no Google Sala. E aí vocês podem fazer esse exercício no caderno. Depois eu vou abrir uma atividade lá no Google Sala para vocês enviarem a foto do exercício feito no caderno, tá? E eu atribuo algumas situações. E a aula termina aqui. Alguém tem alguma pergunta? Não, arrasou. Né? Camila mandou o professor. É o que Camila quer? Camila, o quê? Camila não fala. Camila colocou professor. Ela quer dizer alguma coisa. Oi, Camila. Eu só queria que o senhor repetisse porque eu estava atendendo o telefone. Camila, eu não vou poder agora porque eu já estou na aula da outra aula. Você vê na gravação? Tá bom, tá bom. Viu? Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.